Olá, eu queria falar um pouquinho com você nesse dia sobre aquilo que Jesus é capaz de fazer na nossa vida, baseado na experiência de Simão Pedro, quando ele tinha pescado a noite toda, tinha trabalhado a noite toda e não conseguiu pegar nada, nenhum peixe sequer. E eu queria convidar você a ler comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 5, que diz assim: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. De uma maneira breve, esse era um momento complicado na vida de Simão, um momento de frustração, porque ele tinha trabalhado a noite toda, ele tinha pescado a noite toda, ele tinha se esforçado a noite toda e ele não tinha conseguido pegar nada, não tinha conseguido usufruir do resultado do seu trabalho. E quando eu olho para isso, eu penso na minha vida e talvez na sua vida que está assistindo esse vídeo agora, e penso quantas vezes nós passamos por essa situação. Situação de nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Situação de trabalhar, trabalhar, trabalhar e olhar para aquilo que a gente precisa e muitas vezes não enxergar o resultado que a gente esperava. Por muitas vezes a gente se esforça muito, dedica muito tempo fazendo determinadas coisas, colocando a nossa esperança no resultado do nosso trabalho, e quando chega a época de colher, parece que não deu certo. Na verdade, parece que a gente não consegue colher aquilo que a gente esperava. Hoje, então, nesses dias de crise que a gente está vivendo, mais complicada ainda a situação. Mas é interessante olhar para a vida de Simão e perceber que ele estava passando por um momento complicado, mas que Jesus chegou ali para mudar a história dele. E Jesus tem se apresentado na minha vida e na sua vida também para mudar a nossa história. A grande questão é que nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus tem feito e precisamos ser obedientes à palavra que o Senhor tem dito. E eu quero destacar com você duas coisas. A primeira é quando Jesus pega o barco de Simão, Jesus entra no barco de Simão e pede que Simão o afaste um pouco da praia. É interessante porque Simão não estava à toa, vinha de uma noite de trabalho e Simão estava trabalhando porque ele estava lavando as redes. Aquilo era necessário, era uma ferramenta de trabalho. E Jesus então entra no barco de Simão e Jesus pede que Simão o afaste um pouquinho para que ele pudesse, a uma certa distância, ensinar a multidão, pregar a palavra de Deus. E às vezes, no nosso momento de frustração, a nossa tendência é não fazer aquilo que nós sabemos que é o correto, não fazer aquilo que nós sabemos que o Senhor espera que a gente faça, que Ele nos orienta a fazer. Mas quando eu olho para a vida de Simão, eu vejo que o que antecedeu o milagre que ele experimentou foi justamente o fato dele estar aberto e disposto a obedecer à voz de Deus. E obedecer à voz de Deus não naquilo que traria imediatamente um benefício para a sua vida. Ele poderia olhar para o cansaço, para o desânimo, para a frustração dele. Ele poderia alegar: Senhor, eu estou trabalhando, eu estou lavando a rede, eu trabalhei a noite toda, eu não peguei nada, agora eu estou aqui lavando a rede. Eu tenho que sair daqui, eu tenho um monte de coisa para me preocupar ainda. Mas não, quando Jesus pede o barco dele, quando Jesus entra no barco, Simão obedece. Simão afasta o barco e Simão espera Jesus ensinar a multidão. E isso me faz aprender que eu preciso estar disponível para o Senhor. Se eu quero viver um milagre na minha vida, se eu quero experimentar um milagre na minha vida, eu preciso estar disponível para aquilo que o Senhor está requerendo de mim. E às vezes a gente passa por momentos complicados na nossa vida e a gente deixa de viver a vontade de Deus, deixa de fazer a vontade de Deus, porque a gente olha muito para o problema, para o momento que a gente está vivendo. Mas eu quero convidar você a deixar o momento de lado, deixar as frustrações de lado e se abrir para aquilo que Deus quer fazer. Se abrir para aquilo que Deus deseja realizar através da sua vida. Eu tenho certeza que de alguma forma você vai ser surpreendido por Deus pelo simples fato de ver Ele fazendo
através da sua vida. Uma outra coisa que eu quero destacar também é que quando Simão obedece à palavra, quando Simão sai, ele empurra o barco, ele espera Jesus ensinar a multidão, e depois que Jesus ensina a multidão, Jesus manda ele afastar o barco um pouco mais e lançar as redes para pescar, para tentar novamente. Tentar numa hora imprópria, tentar num momento impróprio, segundo o pensamento de Simão. Mas Simão novamente ele obedece, ele lança a rede e ele tem então uma pesca maravilhosa. Ele tem uma pesca que o surpreende, ele é surpreendido pelo milagre. Ele se deixa usar por Jesus, ele cede a sua ferramenta, ele cede o seu barco para Jesus e talvez ele não esperasse nada em troca, mas justamente por estar disposto a servir, ele é surpreendido por um milagre e ele obedece quando ele cede o barco, ele obedece quando ele lança a rede e ele então vive um grande milagre na vida dele. A obediência, independente das circunstâncias, é uma grande chave para o nosso sucesso, é uma grande chave para abrir a porta que vai gerar o milagre na minha vida e na sua vida. A obediência à palavra de Deus, a obediência à voz de Deus. E uma outra coisa que me chama a atenção também, além disso, é que depois de ter experimentado do milagre, depois de ter vivido essa pesca, essa experiência fantástica, o texto vai nos dizer no versículo 11 que eles arrastando os barcos sobre a praia, eles deixam tudo e eles seguem a Jesus. É interessante porque havia na vida de cada um deles a necessidade de pescar, eles eram pescadores. Mas quando ele faz aquela pesca maravilhosa, quando ele é surpreendido pelo milagre, quando ele contempla com os próprios olhos o milagre de Jesus, eu vejo que ele olha para a vida dele e ele percebe que a vida não faz mais sentido se ele não estiver com Jesus. E aí ele larga o barco, ele larga os peixes e ele segue a Jesus. Ele segue aquele que poderia não mudar apenas um momento da sua vida, mas que poderia trazer uma transformação por completo na sua vida. Alguém que poderia levá-lo a um nível de intimidade com Deus muito maior do que apenas aquela experiência milagrosa que ele viveu. Jesus deseja levar a sua vida a um nível de intimidade muito maior com Deus. Só que para viver essa experiência, para viver esse milagre, para viver essa intimidade, você precisa largar algumas coisas e seguir a Jesus. Largar o milagre que Jesus tem feito na sua vida e servir ao Jesus que realiza milagres. Essa é a palavra para a minha vida e para a sua vida nesse dia. Que o Senhor te abençoe, que você seja obediente à palavra de Deus e que você seja surpreendido pelo milagre. E que ao ser surpreendido pelo milagre, você deixe tudo para viver em função daquele que é poderoso para realizar milagres. Entre na atmosfera que Deus tem para a sua vida. Viva a intimidade que Ele te chama para viver. Em nome de Jesus. Eu sou o Tony, dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Conselheiro Paulino, e eu quero deixar essa mensagem para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.